Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Tá bom o som aí ou não? Tranquilo, professor. Tranquilo? Perfeito, maravilha. Pessoal, eu vi que vocês colocaram os Boa nomes aqui no noite. chat. Boa noite, Bianca. Eu vi que vocês colocaram o nome no chat, mas não precisa, tá? Eu faço chamada no final. Então não há necessidade de ficar colocando o nome aqui não, tá bom? Podem ficar. Combinado, professor, que os outros professores pediram para pôr, senhor, a gente vai... Cada um tem um jeito, né? Mas eu faço chamada, ok. só gosto de fazer no dia mesmo, tá bom? Não tem necessidade, não. Sem problema. Maravilha. Então tá jóia. Galera, então nós vamos começar a aula, né? Já estou gravando aqui. Então, depois eu vou estar disponibilizando, como sempre, né? Para quem perdeu ou para quem quiser depois estudar, tirar dúvida. Então, é o lado positivo de ter aula gravada, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. Antes de começar, alguém tem uma pergunta, dúvida, alguma questão queira falar? Tranquilo? Então tá jóia. Então eu vou disponibilizar minha tela para a gente dar início. Pessoal, estão enxergando minha tela? Sim. Perfeito. Sim, pessoal. Maravilha, tá jóia. Galera, então eu vou começar, conforme for entrando gente aqui, eu vou tendo que parar para liberar, tá? Mas eu vou tentar estar explicando aqui a matéria para vocês. Antes de começar, só fazendo um feedback rápido, né? Nós estamos falando da globalização, as transformações da globalização no mundo e as consequências para as empresas, que é o que nos interessa, né? O que isso mudou nas organizações, o que isso promoveu dentro das empresas. Então, antes de começar, quem poderia me falar o que entendeu de globalização, que eu expliquei, acho que na primeira aula, né? A aula passada eu terminei, e a aula retrasada eu tinha começado a falar. Quem lembra o que eu falei sobre globalização de uma maneira geral? Alguém lembra? É a evolução do mundo em forma geral, tipo, evolução das empresas, em nosso jeito de viver, evolução de tudo do planeta. Perfeito. O que mais? E foi um novo jeito das empresas vender, a união das empresas, como as empresas se adaptou ao país. Perfeito. Quem está falando comigo? Ô, Lucas. Ô, Lucas. Maravilha. Perfeito. Então, na verdade, se a gente for resumir a globalização, ela foi uma transformação no mundo, né? Fez com que os mercados se aproximassem, o que gerou maiores vendas, né? As empresas podendo trabalhar no mundo todo, né? E mudou, lembra que eu falei? Mudou aquele conceito de empresa multinacional, aquela empresa global. Ela se tornou o quê? Quem lembra? De multinacional para Empresa local. E ela é global, mundial, né? mas ela se adapta ao país que ela está instalada. Perfeito. Ela deixou de ser global para ser glocal. Agora, ela deixou de ser multinacional para ser o quê? Transnacional. Transnacional. Perfeito. Ela deixou de ser multinacional para ser transnacional. Por quê? Ela está no mundo inteiro se adaptando às realidades. Então, na verdade, a globalização, ela promoveu essa questão de integração entre as organizações, integração entre os países, né? E novas formas de se fazer negócio, principalmente de maneira online, e-commerce, né? Que nós falamos, você vender pela internet, o e-commerce, é um comércio eletrônico. Então, isso proporcionou grandes avanços para as empresas, né? Para o mercado, para as pessoas, para o consumidor e principalmente para as organizações. As transformações, como a gente viu na aula passada, né? Ela se baseou na economia. Lembra? A economia passou-se a basear uma economia do conhecimento. Como que era a economia antes? Quem lembra que eu falei? Hoje ela é baseada no conhecimento. E antes? Baseada no quê? Não vou, eu sei a palavra, mas não vou saber explicar, mas é no dinheiro, no lucro. Perfeito. Perfeito. Muito bem lembrado. Ela era baseada no lucro e passou a se basear no conhecimento. Ou seja,
Antigamente, o objetivo era ter lucro. Lucro a qualquer jeito, né? Agora, o lucro, ele é visto como uma consequência. Então, uma empresa que tem conhecimento, que investe no produto, investe no seu serviço, investe na qualidade, ela consegue vender. Então, o lucro passa a ter o quê? Uma consequência de um bom atendimento, de um serviço de qualidade, de um produto que atende às necessidades e os desejos dos clientes. Então, por isso que mudou essa esfera, né, da economia baseada no lucro para a economia baseada no conhecimento, que é a economia atual, né? Outra mudança, pessoal, foi da produção para a produtividade. A produção era baseada só na quantidade. E a produtividade, ela é um tripé. Quem lembra do tripé da produtividade? São 3 coisas. Quantidade, qualidade e custo baixo, tá, senhor? Perfeito. Quantidade, produzir muito, né? Ter qualidade do seu produto, com menos custos e menos tempo, né? Então, esse é o tripé. É trabalhar a quantidade, a qualidade e a diminuição de custo. Perfeito. Esse é o conceito de produtividade. Outra questão também que nós falamos, pessoal, para fechar isso aqui, foi de que as empresas estão lançando produtos constantemente, né? Por quê? A novos produtos e serviços, a vida desses produtos está mais curta. Porque a concorrência é grande. Se você não faz, o teu concorrente vai fazer. E porque os clientes estão mais exigentes. E por que os clientes estão mais exigentes? Eles estão mais exigentes porque tem mais concorrente. Então, o cliente ele pode buscar no mercado, né, uma opção de produtos e serviços. Muita opção. Então, ele vai optar por aquele que oferecer o melhor produto, o melhor atendimento, que o convencer daquela marca ou daquele produto. Então, hoje em dia, muitos produtos, né, muitos serviços, e a vida se torna mais curta desses produtos e serviços. E vocês acompanham isso, né? Constantemente sai um lançamento de um celular, é o lançamento de um computador, é o lançamento de um novo carro, é o lançamento de um produto eletrodoméstico. Então, isso ocorre constantemente e a gente percebe isso. Para quem é mais velho, né, que nem eu, antigamente isso aqui demorava muito para lançar um novo produto, você ficava anos com isso. Hoje não, hoje a gente percebe o tanto que isso mudou, né, que alterou. Outra coisa que eu trabalhei com vocês na aula passada é o conhecimento como ativo, né? O conhecimento, ele é seu. E você pode levar em qualquer lugar. Então, se uma empresa investe em você, te capacita, aproveita. Por quê? Esse conhecimento é teu, você vai levar para todo lugar. É a mesma coisa aqui na aula. Aproveita esse momento, você está aqui estudando, aprendendo, né? Tem gente que está aqui vagando, só está o corpo, né? A alma está vagando por aí. E não adianta nada, né? Você tem que aprender. Hoje o mercado quer pessoas que tenham conhecimento. E se você não tem, outro tem. Então, essa outra pessoa que tem, ela vai tomar o seu lugar. Então, por isso que o conhecimento é tido como um ativo. É seu, é um ativo seu, e você pode levá-lo para onde você quiser, para onde você estiver, tá? A competição é baseada no tempo, né? Vivemos hoje um ambiente turbulento, como eu falei para vocês, muita pressão. Nós temos que desenvolver produtos, serviços rapidamente. Nós temos que atender o mercado rapidamente, atender a essas necessidades do mercado, o que o mercado quer, e você tem que transformar isso em produtos e serviços. Lembra que eu falei? Antigamente, as empresas somente ouviam o cliente e produziam produtos e serviços que atendiam eles. Hoje, eu não posso simplesmente ouvir e produzir o que o cliente quer. O que eu preciso fazer? Senhor, o senhor deu até exemplo da Olivetti, né? Acho que era as máquinas de escrever, né? Perfeito. Eu dei até o exemplo da Olivetti. Então, qual que é a palavra mágica? Hoje não é só ouvir o cliente. O que eu tenho que fazer depois que eu ouço ele? Tentar fazer o que ele está pedindo. Qual que é a palavra mágica? É a palavra... Inovar, né, senhor? Legal, mas não é a palavra mágica. Se adaptar ao cliente? É legal também, mas não é a palavra mágica. Se preocupar com o cliente. Legal, mas não é a Cativar palavra ele. mágica. Legal, mas não é a palavra mágica. Decisão. Oi? Tomar decisão. Legal, mas não é a palavra mágica. Ó, eu tenho que ouvir esse cliente, entender o que ele quer e fazer o quê?
Porque nem sempre o cliente sabe o que quer. Projetar. Legal, mas não é a palavra mágica. Adivinhar. Inventar. Nem adivinhar, nem inventar. Fazer Mas- de boa qualidade? Oi? Fazer de boa qualidade o produto? Ótimo, mas não é a palavra mágica. Apresentar o produto. Legal, mas não é a palavra mágica. Ai, professor. Incentivar ele a comprar o produto? Ó, legal, mas não é a palavra mágica. Vou fazer uma forca com vocês aqui, para ver se vocês descobrem. Senão fica fácil, né, eu falar aqui. Vamos fazer uma forca aqui Não, rapidinho. legal, até é bom para desenvolver. Vamos lá. Vamos ver quem dá mais, quem dá menos aqui. Se errar, vai dançar, hein? Vamos lá, ó. A palavra tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, são 8 letras. Quem quer tentar? Letra A. Letra A? Então vamos lá. Letra E. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Só tem um A. Letra E? Isso. Letra E, vamos colocar aqui, ó, um erro. Vou aceitar até 5 erros. Ó, deixa eu colocar aqui, letra E não é, tá? Vamos lá colocar aqui, ó. Letra E não é. R. R tem? Tem sim. Tem 2 R's. Trabalhar. Mais um erro. Trabalhar não é. Falta mais Letra um. I tem. Letra I tem? Deixa eu colocar aqui. Traduzir. Quem falou traduzir? Jennifer. Parabéns, Jennifer. Essa que é a palavra mágica. Ave Maria, acertar nunca se não fosse assim. Traduzir. Tá aqui, galera, ó. A palavra mágica é traduzir o que o cliente quer. Por quê? Nem sempre ele sabe o que quer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso traduzir a mensagem do cliente. Colocar de uma forma técnica para a empresa o que ela quer. É óbvio, pessoal, que existem técnicas para fazer isso. Então, as empresas, elas utilizam essas técnicas para conseguir traduzir a voz do cliente em produtos e serviços. Até acho que foi o Márcio que falou para mim aqui, né? Foi você, Márcio, que me lembrou do Olivetti? Foi, professor. Foi, né? Eu falei na aula passada. A Olivetti, ela só ouvia o cliente. O que ela fez? Ela produziu a máquina de escrever elétrica. Deu certo? Deu. Vendeu sim. Só que quem conseguiu traduzir o que o cliente queria? A Apple. Né? A Apple, exatamente. Ela que lançou o computador. Né? O computador, assim, ele já existia, só que existia para as empresas. Né? Agora, para uso pessoal, foi a Apple. Então, ela entendeu o que o cliente quer, ela traduziu aquilo ali e transformou num produto. Que até hoje a gente usa, eu estou usando um aqui na frente, né? Alguns estão usando o celular, que na verdade é a mesma tecnologia, basicamente, do computador. Então, foi a Apple que desenvolveu isso daí. Então, se ela tivesse só ouvido o cliente, ela também ia produzir uma máquina de escrever elétrica. E, na verdade, ela não só ouviu, como traduziu isso no computador. Ou seja, nem o cliente sabia. Ela chegou a fazer elétrica, né, professor? Oi? Ela chegou a fazer a máquina elétrica, né? Não, ela não. Ela não chegou a fazer máquinas elétricas. Ela, vamos dizer assim, ela colaborou com essa tecnologia para a Olivetti. A Olivetti chegou a trabalhar junto com a Tati Sayuri vai chegar no... Ah, tá bom. Então, não, eu tô falando assim, a Olivetti chegou a fazer a máquina de escrever elétrica, né? Não, a Olivetti chegou. A Apple não. Mas a Olivetti... Não, falando Olivetti. Não, Olivetti mesmo, perfeito. Ela chegou, eu até usei, né? Eu até tive a oportunidade de usar. Mas vendeu? Vendeu. Só que quem conseguiu decifrar o que o cliente queria foi a Apple, lançando o computador pessoal. Então, para vocês verem que só ouvir é coisa de empresa pobre. Pobre, 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 pobre. Ou seja,
pobre. Então, você tem que o quê? Além de ouvir, traduzir, ir além daquilo que o cliente quer, porque você não sabe o que você quer, gente. Você nem sabia que um dia você ia usar um celular que não fosse fixo, né? Um celular que você é móvel, que você leva em qualquer lugar. Então, quem queria adivinhar? Então, a Apple, né, descobriu isso, né? Essas empresas de tecnologia descobriu isso. Por quê? Porque traduziu, né? Entenderam as necessidades do cliente. Eu não posso ficar em casa esperando uma ligação. Hoje em dia, é impossível imaginar uma coisa dessa. Já imaginou? Você tem que ficar em casa porque alguém vai te ligar e você nem sabe que horas. Então, você tem um telefone móvel para você levar. Além de ser telefone, hoje, olha quantos recursos tem um telefone. Ele é despertador, ele é telefone, ele é televisão, máquina fotográfica, exatamente. Não sei se vocês viram no Japão, eles lançaram um modelo, eu só não sei se ainda já está em uso, né? Ele é tipo um fogão. Eles colocaram igual aqueles cooktop, né? Que é por indução de calor, né? Então você tem uma boca de fogão aqui no celular, aí você pode esquentar uma água, fazer um miojo, alguma coisa simples, né? Mas você pode. Ele é reforçado, a tela dele, né? E você pode esquentar comida, ou esquentar uma água, uma coisa mais simples. Já tem essa tecnologia lá. O grande problema é que ele aquecia muito, né? Então ele não aguentava. Agora não. E ele tem uma bateria bem mais potente para aguentar isso daí. Eu não sei se já está à venda, mas já estavam desenvolvendo isso, que é para quem gosta de viajar, para quem talvez vai para um campo, alguma coisa assim, queira usar, e não precisa de internet para ligar esse fogão dele. Então, mais uma opção para o celular. Então, ele tem várias opções aqui, você pode usar isso aqui. Então, quer dizer, olha como que mudou. E isso aconteceu por quê? Porque as empresas passaram a traduzir e não a ouvir o cliente. Então, antigamente, você tinha que andar com o celular e uma máquina de escrever, e uma máquina fotográfica. Hoje você não precisa, tá tudo aqui. Ó, eu tenho que ir para algum lugar, eu vou levar um despertador. Não precisa, tá aqui o despertador, né? Ah, eu quero assistir uma televisão, um filme, uma coisa. Você tem aqui a internet, você tem a TV, né? Tem celulares que tem TV, outros não, mas você pode usar a própria internet hoje para assistir qualquer canal de televisão. Então você tem tudo aqui, praticamente, né? Para a sua conveniência, vamos assim dizer. Então as empresas passaram a entender e não somente ouvir o cliente. Então traduzir é a palavra mágica, tá ok? Alguma dúvida? Beleza, professor. Tranquilo? Então, pessoal, isso daqui eu já havia explicado para vocês, né? Agora, o que nos interessa também é o que tudo isso trouxe para as empresas. Quais as transformações para as organizações? E é importante vocês entenderem isso agora, porque a hora que eu terminar essa parte, eu vou começar a voltar no passado. A gente vai estudar os autores do passado que estudaram a administração, que tornaram a administração uma ciência, né? Para vocês entenderem como que chegou nos tempos de hoje, né? O que aconteceu nas empresas, nas organizações, para se chegar nessa nova era, naquilo tudo que as empresas estão desenvolvendo e fazendo ultimamente. Então, pessoal, de tudo isso que aconteceu, quais foram as transformações para a empresa? Primeiro, foco no negócio. Alguém sabe me dizer o que seria esse foco no negócio? Não? Então vamos lá. Pessoal, antigamente, bem, tem empresas que até hoje faz isso, mas mudou muito. Isso aqui vai ser fácil, porque acho que vocês trabalham em muitas empresas que fazem isso, né? Focar no negócio. O que é isso? Antigamente as empresas, elas contratavam funcionário para produzir o produto, para limpar a empresa, contratavam funcionários para fazer a distribuição do produto, para fazer a venda do produto, ou seja, tudo era feito pela empresa. Essas grandes empresas que têm até restaurante, elas contratavam funcionário até para fazer a comida. E hoje em dia, qual é a estratégia das empresas quando elas são muito grandes ou elas têm serviços secundários? O que elas fazem? Terceiriza. Terceiriza, acabou, o Márcio falou. Então, a estratégia das empresas hoje é o quê? Terceirizar o seu negócio. Elas têm que focar na atividade principal. Então, por exemplo, a minha atividade, a atividade da Fio. Qual é a atividade da Fio? Educar, né? Educação, ensino. Esse é o papel dela. É papel da Fio ficar limpando a faculdade?
Não é. Não. O foco no negócio? Não é foco do negócio. É foco dela abrir a cantina e ficar vendendo sanduíche, doce para vocês? Não, terceirizou aí, né? É foco dela ter Xerox? Também não. Não. O foco da FIA é o quê? É ensino, galera. Então, ela tem que investir no ensino. É o que ela tem feito. Com a pandemia, nós tivemos que reestruturar tudo, né? Nós tivemos que pagar por esse programa Meet, comprar esse Classroom, ou seja, teve que treinar os professores, preparar os alunos do ano passado. Desse ano, vocês já sabem. O pessoal do ano passado não sabia nada, nem mexer com isso aqui. Então, foi uma revolução. Mas por quê? Ela teve que investir no foco dela, que é o ensino. Agora, vender lanche, limpar a faculdade, ter fotocópia, Xerox, ela terceiriza. Isso aí não é papel dela. Ela tem que terceirizar. Por quê? Ela tem que ser boa naquilo que ela propõe. Então, muitas empresas, elas estão fazendo isso. Para ser boa mesmo naquilo que elas fazem. E por que isso? Para ser competitivo no mercado. Porque se não fizer isso, a empresa não é competitiva, ela não consegue se manter no mercado. Então, ela foca no negócio dela, ela investe em qualidade, treinamento, capacitação, materiais, né, matéria-prima de qualidade, e o que não é foco, ela terceiriza. Então, essa é uma estratégia também voltada pelos processos de transformação global e da globalização. A globalização propôs que as empresas fossem boas naquilo que elas fazem. Porque a partir do momento que você começa a focar numa coisa, focar em outra, você não é bom em nada. Você começa a dispersar, né? Você começa a querer ser bom em tudo, não é bom em nada. É igual pegar um aluno aqui, ó. Você quer ser bom em todas as matérias. Você pode ser? Até pode. Mas você sempre vai ter uma matéria que você vai melhor que a outra. Por quê? Você gosta mais, você se dedicou mais do que aquela. Então, geralmente, a gente acaba focando em alguma coisa. É a mesma coisa. Vocês estão fazendo uma faculdade, vocês vão focar numa área, né? Ou no marketing, ou na contabilidade, ou na parte de recursos humanos, na parte de produção. Alguma área vocês vão focar, com certeza. Não adianta falar que a gente é bom em tudo, que a gente não é. E as empresas é a mesma coisa. Não adianta elas querer ser boas em tudo, que elas não serão. Então, elas têm que terceirizar aquilo que não é principal. E isso tem uma vantagem. Uma não, tem várias vantagens. Qual a vantagem da terceirização? Quem sabe? Diminui as ações, né, professor? Também, como são, assim que eu falo assim, jurídicas, né? Perfeito. Ganha também em alguns setores, você ganha em produtividade também, né? Perfeito. Porque é o seguinte, quando você foca no seu negócio, a sua preocupação é só com aquilo. Você Relações não tem... trabalhistas, lembrei agora, relações trabalhistas. Perfeito, também. Então você foca naquele negócio. Aquilo que é secundário, você terceiriza. E aí é o seguinte, você vai terceirizar para quem? Para empresas que também focam naquilo. Vamos supor que você vai terceirizar a limpeza. Você vai terceirizar para uma empresa que é focada no quê? Na limpeza. Então ela tem que ser a melhor empresa de limpeza. Né? Na usina terceirizou a parte de patrimonial, segurança patrimonial. A segurança patrimonial? A segurança é feita por terceiro. Entendi. Perfeito, ó, tá aí. Então vocês estão vendo, as empresas têm feito. E não é porque é grande empresa que faz isso só. As pequenas também podem fazer. Lógico, desde que haja uma demanda grande, né, para aquele serviço, ela pode terceirizar. Então, muitas empresas têm feito isso. Então, o ponto positivo é que elas vão terceirizar para uma empresa que também é focada numa única coisa. Então, ela tem que ser boa naquilo, né? Agora, vem cá, tem o lado negativo? Tem. Qual? Ô, professor, ali onde eu trabalho, teve várias terceirizações e teve as coisas que a gente teve que absorver de volta, entendeu? Porque a qualidade... Não era adequada, né? não era o que a empresa buscava no momento, né? Porque a usina ali, ela preza muito por segurança, né? Qualidade, então, muitas das coisas ela acabou absorvendo por causa dos terceiros não cumprir o que ela desejava, né? Para os colaboradores. E deixa eu te perguntar uma coisa, Márcio, qual foi a falha da usina? Você sabe me dizer?
Não procurar no mercado e saber o histórico das empresas que pegou para terceiro? Também, mas tem algo principal que ela deixou de fazer. Alguém sabe me ajudar aqui? Alguém sabe dizer? O que faltou para a usina? Não? Então eu vou falar aqui, vocês podem concordar ou não, tá? Fica à vontade. Na verdade, é o seguinte, quando você terceiriza algo, não é simplesmente terceirizar e deixar para a empresa terceirizada se vira. Vai lá, faz. Não é assim, galera. Quando você tem um terceiro na sua empresa, na verdade, você está contratando quem? Um parceiro, tá? É essa visão que a empresa tem que ter. E essa empresa que está terceirizando, ela precisa também preparar a empresa a qual ela está terceirizando. Por quê? Por mais que a empresa seja boa, que nem no caso aqui da usina, em segurança patrimonial, ela não conhece a cultura da usina. Ela não conhece os procedimentos da usina. Então, isso quem tem que passar para a empresa é a própria usina. E tem que preparar também aqueles terceirizados. Ó, a gente pede que seja feito assim, assim, assado. E preparar. Eu vou dar um exemplo que eu até falei para vocês, da Volkswagen de São Carlos, né? Quando eles montaram a Volkswagen lá, os terceiros, né, os terceirizados, eles tiveram praticamente 6 meses de treinamento até começar a atuar na Volks. Então, eles não chegaram lá a Volkswagen e terceirizou do dia para a noite, né? No começo, eles mesmos faziam serviços ou os terceirizados que eles trouxeram de São Paulo, que foram com a Volkswagen em São Carlos. Mas depois, pessoal, eles passaram a terceirizar serviços em São Carlos. É óbvio, fica muito mais barato, né? O custo é muito menor. E você está próximo do terceiro, né? Só que ela ficou 6 meses preparando esses terceiros para a cultura, como que a empresa queria, quais os procedimentos, né? Qual o contexto que esses terceiros iam trabalhar. Então, eu não sei, eu posso estar enganado, viu, Márcio? Mas um dos erros, talvez, da usina foi esse, né? Não ter preparado esse terceiro para trabalhar na usina. Não sei se é isso ou se você não concorda. Hoje já mudou muito, viu, professor? Isso era no início, a gente não tinha, o que a gente vê, não tinha as equipes treinadas para poder fazer aquilo no momento, né? Hoje a empresa, pra você ter ideia, ela já tem uma empresa de consultoria que passa por todo o processo dessa empresa de consultoria para depois essa empresa poder participar de qualquer coisa aqui dentro da Santa Adélia agora. Perfeito, isso é uma forma de capacitar, de preparar. É a mesma coisa você contratar um funcionário, e acontece muito nas empresas, se contrata hoje, e amanhã ele começa a trabalhar. Tá errado. O sistema até a gente teve aqui, até um projeto da mudança de integração. A integração nossa era muito rápida, porque você já precisava do profissional, 2 dias de integração, você já põe ele na linha de produção. Hoje mudou. Hoje a gente está fazendo um outro processo, vai ser no mínimo, acho que 20 dias de integração. Perfeito, ó. Quando eu comecei a trabalhar nas lojas americanas, nós ficamos, acredito que 1 mês fazendo treinamento, preparação, tanto treinamento teórico como treinamento prático, né? 1 mês, até a gente entrar na área de serviço e começar a trabalhar. E mesmo assim, a gente começou a trabalhar numa empresa piloto da Lojas Americanas. O que é uma empresa piloto, né? É uma empresa que é tipo teste, né? Em Rio Preto, inclusive, é onde tinha muito movimento, havia muitos funcionários capacitados ali, porque se desse algum problema, eles nos acudiam, até a gente entrar na empresa a qual a gente foi contratado mesmo, que no meu caso era em Votuporanga. Não, perdão, era em Fernandópolis. Então a gente ficou lá em Rio Preto fazendo todo esse treinamento 1 mês, para depois começar a atuar em Fernandópolis. Então não é assim, você pega o funcionário hoje e coloca amanhã, que não dá certo. Ele tem que ter essa socialização, que nem o Márcio falou, né? Todo esse trabalho, conhecer mais sobre a empresa, sobre a cultura, o que a empresa espera dessa pessoa, para que ela venha errar o menos possível, tá? Então, isso é focar no negócio. Quando eu falo focar no negócio, qual que é a palavra mágica? Terceirizar? Terceirizar. Então, quando eu falar, focou no negócio, a empresa tem que ser boa naquilo que ela faz. E o restante, terceiriza, tá? Então, essa é a palavra mágica aqui, terceirização. Tudo bem? Alguma dúvida mais, pessoal? Aqui?
Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Tranquilo, professor. Perfeito. Segundo, enxugamento da estrutura. Quem sabe traduzir isso aqui para mim? Enxugamento da estrutura. Professor, lá, para a gente poder fazer isso, o senhor fala em estrutura em pessoas, em equipamentos, no geral? Geral. Lá é feita uma avaliação antes e a gente, que nem a pessoa, a gente faz o HH, que seria de pessoas para poder executar aquele tipo de tarefa, né? E aí, em cima disso aí tudo, além de você também tem que preparar as pessoas, a pessoa certa no lugar certo, né? E mediante isso aí, o mercado tem, hoje, o que seria necessário para você executar certo tipo de tarefa. Então, a gente já tem um bench, que eles falam, né? Benchmark, né? Então, a empresa trabalha muito em cima disso aí. E aí, hoje, para o senhor ter ideia, a gente trabalhava com 42 colhedoras para colher 3 mil toneladas. Hoje, nós estamos no total de 26 colhedoras. Nossa, caiu bem. Mas isso aí tem renovação de frota, tem investimento em pessoas com treinamento, entendeu? E você acaba filtrando, né? O que é bom e o que é ruim, né? Dentro no modo geral, né, professor? Então, você se enxuga do modo geral. Hoje, a gente vai ter que, a gente está passando por uma nova reformulação, que não choveu, não vai ter cana para poder colher o que a gente esperava. A gente vai ter que fazer uma reestruturação de novo, para ver onde a gente consegue enxugar mais, senão o orçamento nosso não fecha. Perfeito. Tá aí, ó. Que nem o Márcio colocou, a empresa dele não é uma empresa pública, né? Porque a gente sabe hoje que muitas empresas públicas, elas gastam o que elas querem, né? Porque elas não visam lucro. Então, para elas, tanto fez, tanto faz, né? Então, diferente de uma empresa privada, que você não pode... que nem no meu setor, o todo da usina, a gente trabalha por reais por tonelada. Então, a gente tem X de tonelada, a gente tem que fazer aquele total de X por tonelada. Perfeito. É em cima do orçamento de vocês, não é isso? Isso, professor, isso. Perfeito, é isso mesmo. Então, as empresas hoje não podem brincar, principalmente pela questão da concorrência, né? Você tem que ser uma empresa competitiva. Então, esse enxugamento aqui é igual, mesma coisa que o Márcio falou. Enxugar a estrutura é você reavaliar continuamente a sua empresa e verificar o que pode ser cortado, o que pode ser tirado, desde que não vai interferir na qualidade do produto ou serviço, viu, pessoal? Então, esse enxugamento é você mesmo tirar tudo aquilo que não promove a competitividade da empresa ou que atrapalhe a empresa. Então, o que a empresa faz? Ela faz sempre uma reavaliação dos seus processos, da sua estrutura, das pessoas, das máquinas. Desperdício, né? Exatamente. Verificando se tem desperdício, aonde está esse desperdício, qual que é a origem, né? E procurar o quê? A eliminação disso daí, constantemente. Antigamente, quando as empresas trabalhavam num período que tinha uma inflação muito alta, né? Acho que muitos aqui não pegaram essa fase, que a inflação era muito alta, você não tinha essa preocupação. Por quê? Você comprava um produto hoje para vender, amanhã você vendia com o dobro. Se ficasse mais uns dias na empresa, você vendia pelo triplo. Por quê? Não parava de subir. Subia quase que todo dia o valor. Então, você ganhava muito dinheiro em cima de um único produto. Hoje não. Hoje, para ganhar, você tem que vender muito, né? Para ganhar a mesma coisa que você ganhava no passado. Então, as empresas não podem brincar com isso. Então, o que elas fazem? Elas fazem enxugamento. É igual você quer reduzir os teus gastos. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise daquilo que você gasta, daquilo que você precisa mesmo, e daquilo que você pode retirar do teu orçamento. Então, as empresas fazem a mesma coisa. Ou elas mudam, né? Troca. Igual, de repente, que o Márcio falou. Eu vou trocar minha frota, né? Ao invés de usar uma máquina aí que colhe 1 tonelada, no mercado tem uma de 5, eu vou comprar essa de 5, vou trocar as máquinas e eu vou usar muito menos. Inicialmente, eu vou ter um gasto. Mas a longo prazo, a médio prazo, esse custo ele vai sendo rateado no decorrer de todo o processo produtivo, o que acaba tendo um ganho para a empresa. Então, a empresa ela precisa fazer continuamente isso, essa análise de custo, de gasto, desperdícios, para poder eliminar, né? Quanto mais eliminar, mais competitiva a empresa fica. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Alguém quer acrescentar algo? Professor,
E lá na usina também, a gente teve, baseado nisso aí, a gente tinha muito desperdício de tempo. A gente teve alguns projetos, não sei se você já ouviu falar de Kaizen. Vixe, E a gente fez alguns zero defeito, Kaizen. né? Melhoria contínua. Melhoria contínua. Um exemplo simples, né? Antigamente o mecânico tinha uma caixa de ferramenta que ele trabalhava em mãos dele lá, ele abria, até ele achar a ferramenta pequena que estava lá embaixo, levava-se um tempo enorme. Hoje já é um armário com EVA, que é tipo aquela espuma, né? Com as ferramentas desenhadas, o cara abriu a gaveta, ele já pega a ferramenta, não fica procurando. E com isso, você acaba diminuindo pessoas. Perfeito. Ô, Márcio, você sabe em que ano se estudou isso que você falou na administração? O professor, não, na administração não sei, eu só sei que foi eu sei de onde que veio, né? Do Japão, no meio depois da Segunda Guerra, em 1970, mais ou menos, né? É o Kaizen, a técnica Kaizen, né? Mas essa parte de estruturar, você guardar as ferramentas no mesmo local sempre, tirou, colocou no lugar. Você sabe desde quando começou isso? Não, professor, não sei não. Começou em 1900. Faz um Caramba. tempinho, né? Vai ser o primeiro autor que nós vamos estudar. Ele se chama Frederick Winslow Taylor. Tá? É o Frederick Winslow Taylor, é o pai da administração científica. Ele que desenvolveu essa técnica, né, em que os funcionários, eles não podiam perder tempo. Por quê? Até você procurar a ferramenta, encontrar essa ferramenta, porque antigamente não havia uma organização. A pessoa pegava, usava no seu setor e ali ficava. Isso quando ela guardava a ferramenta. E o pior, muitas vezes até guardava, só que suja, né? Cheio de óleo, de graxa, ou mesmo de terra, e acabava estragando. E sem dizer que às vezes você tinha coisa dentro da caixamento que você não utiliza. Exatamente, ficava aquela bagunça, né? Aquela zona. Então, o próprio Taylor, vocês vão perceber isso quando eu começar a ensinar o Taylor, não vai ser agora, mas daqui a alguns dias, vocês vão perceber o que o Taylor trouxe essa contribuição, né? Ele colocou isso como procedimento. Aí veio toda essa questão que o Márcio colocou da qualidade, que é o processo, né? O programa Kaizen, de melhoria contínua, de zero defeito, né? Que se estuda na qualidade. Vocês vão estudar isso no futuro. Mas tem a ver com o que o Márcio falou. Então, nós vamos estudar isso daí com o Frederico Winslow. E é muito legal, viu, professor? A gente, quando eles falam quebrar paradigma, né? Na época que começou a implantar, a gente fala, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas hoje, você vendo funcionar, cara, a eficiência ganha bastante, viu, professor? Lógico que ganha, você ganha produtividade, né? E o legal é que muitos funcionários que aprendem mesmo, que aceitam essa ideia, você acaba levando para a tua casa, para a tua vida, né? Você se torna uma pessoa mais organizada também, na sua própria casa. Aí depois, se Deus quiser, essa volta presencial, essas aulas presencial voltam, eu trago algumas fotos de lá para compartilhar com os meninos também. Aí a gente tem o Kanban, que é aquele estoque, como eu tomo conta de colhedor, então cada frente eu tenho um caminhão oficina, e dentro desse caminhão oficina eu tenho um estoque dentro dele, que é o Kanban, aquilo que gira rápido, entendeu? A pessoa tinha um cartão, é reposto. Antigamente demorava, a máquina ficava parada. É legal. Depois aí mais para frente a gente mostra aí pro pessoal. Mas não custa nada se você quiser ter as fotos, mandar para mim, ou se você tiver no computador, você mesmo jogar aqui na tela e explicar para nós, vai dar certo. Não precisa nem esperar as aulas voltar. Vai que não volta mais. Não, legal, professor. Eu vou ver se eu consigo puxar as fotos. Aí eu mando para vocês. Inclusive, o pessoal está até reformulando os caminhões. Todo final toda a entre-safra, a gente pinta por dentro, demarca os caminhões, repõe os cartões, porque utiliza durante o ano inteiro, né? Danifica bastante os cartãozinhos de Kanban. Vai mostrar para o pessoal que é bem eficiente, viu? Perfeito. E aí, se você tiver também, ou conseguir também, de repente, um vídeo, gravar alguma coisa, você passa aqui que a gente coloca, tá? Na verdade, o que a gente sempre faz, né? Todo ano, a gente promove visitas acadêmicas, né? Nós vamos em usina, nós vamos em indústrias, né? Seja da região ou seja fora, né? Nós íamos muito na Natura, lá em Cajamar, né? A Natura tem todo aquele processo produtivo lá da parte de perfumes, né? Da parte de estética. Então, é bem interessante o processo de produção.
Então a gente ia muito lá. Agora com a pandemia não está podendo, mas a intenção nossa é voltar essas visitas. Nessas implantações que teve projeto, eu andei na fábrica da Case, eu fui também em Catalão na da John Deere. Ixi, você vê cada coisa legal, viu? Lógico, foge um pouco da nossa realidade, né? Então você acaba vendo coisas novas. Então, ô Márcio, se você tiver alguma coisa, pode passar para a gente, que a gente aproveita aqui na aula e acrescenta, tá? Não, legal, professor. Legal. Deixa eu te falar, que usina você trabalha? Usina Santa Adélia. Ah, Santa Adélia. Eles aceitam visita lá ou não? Professor, alguns alunos andou, uns alunos da Unesp, o pessoal andou visitando, sim. Quando parar a pandemia, eu ver se eu consigo uma visita assim, professor. Isso, vamos ver. Na verdade, eu acho que a Fio já foi lá. Não foi eu que levei. Eu acho que foi a Renata que acabou levando. Mas assim que passar isso, nós vamos começar a marcar essas visitas acadêmicas. Quando veio a pandemia, nós havíamos marcado uma para a IBM, lá em São Paulo, né? Até nós estávamos com o ônibus fechado. Veio a pandemia, nós tivemos que cancelar. Inclusive, nós íamos levar, acho que 15 alunos da Fio, que iriam, né? E eu ia colocar mais 15 de Fernandópolis e mais 15 de Santa Fé. Nós íamos em 45 pessoas, estava tudo certo. Então, infelizmente, não deu. Mas a empresa já entrou em contato comigo esse ano de novo, que eles estão nos aguardando assim que passar a pandemia. Então, a gente vai estar agendando aí novamente. Então, sempre vai ter visita. Então, é muito legal. Aprende-se muito, né? Mas perfeito. Assim que passar, nós vamos conversar então, Márcio. Obrigado, hein? Beleza, professor. Valeu. Então, pessoal, essa é a questão do enxugamento, então, né? De você diminuir custos, né? Enxugar mesmo toda a estrutura empresarial. Só que, ao mesmo tempo, você vai estar investindo em tecnologia e investir também em qualidade. Não adianta você enxugar, diminuir os custos e perder qualidade com isso. Não é essa a proposta. A proposta é aumentar a produtividade com qualidade e diminuição de custo. É o que eu acabei de falar. Isso está ligado à produtividade que nós falamos antes, tá? Mesma coisa, pessoal, quando eu falei aqui, ó, novos produtos, vida curta do produto, isso está ligado à velocidade da decisão. Vocês que estão fazendo um curso na área de contabilidade, na área de administração, o principal papel de vocês é tomar decisões. Vocês precisam tomar decisões e rápidas, né? Você não pode ficar enrolando, não. Porque se você demora, alguém vai tomar decisão por você. Só que ao mesmo tempo que essa rapidez, a velocidade nas decisões tem que ser rápidas, vocês, para tomar decisão, vocês têm que ter conhecimento. Então, é esse conhecimento que vai fazer com que vocês tomem decisões rápidas e assertivas. Decisões não erradas, né? O problema não é tomar decisão, o problema é tomar decisão errada. Então, a questão aqui que a gente sempre coloca, né, é vocês aprenderem o máximo, buscarem conhecimento constante, cuidado com as fake news, né, e tomem decisões corretas em um curto prazo de tempo. Por quê? Se você ficar comendo bronha, enrolando aí, esperando não sei o quê, o teu concorrente vai tomar a decisão por você. Então, nós temos que ser rápidos e temos que ser assertivos. E para isso, nós temos que ter informações corretas, né? Nós temos que estar atualizados para tomar de decisão. Então, só toma boas decisões quem lê, quem estuda, quem está a par do mercado e quem busca, né, os canais corretos de informações, para não incorrer de tomar decisões erradas quando você busca informações em canais errados, né? Então, muito cuidado aonde você está buscando as suas informações, tá? Outra questão também de transformação das empresas foi a descentralização. Alguém sabe dizer para mim o que seria essa descentralização? Não? Então vamos lá. Antigamente, pessoal, as empresas, né, elas eram muito centralizadas e não descentralizadas. O que é isso? O poder de decisão, né, a tomada de decisão, era toda para o gestor. Então, o gestor tinha que tomar decisão. É ele que, né, tinha que se esperar tudo dele, né? Ele que tinha que tomar a decisão. Então, muitas vezes se demorava, a coisa era muito lenta. Por quê? Você não poderia decidir. Você teria que ter a permissão do seu superior. Isso quando ele tinha tempo e poderia disponibilizar um momento para verificar alguma situação. Então, isso teve que acabar. Por quê? As empresas, para tomarem decisões rápidas,
para lançar novos produtos e serviços, para atender o mercado, precisou descentralizar. Ou seja, a decisão não pode ser apenas do gestor. Eu posso ter um gerente, eu posso ter um supervisor, inclusive um funcionário que possa tomar decisão. Agora, eu simplesmente falo, ó, você a partir de agora toma a decisão. É assim? Ou tem toda uma preparação antes? O que vocês acham? Ô, professor, eu vejo lá... Oi? Acho que tem preparação antes. Quem mais queria falar aí? Lá, professor, uma tomada de decisão, dependendo do que for, a gente, que nem... Vou dar um exemplo, eu tenho 6 líderes, e eu sou coordenador. E dependendo da mudança que a gente tem que tomar, a gente reúne nós lá e pegamos a ideia de todos, para ver qual que seria a melhor ideia para a gente tomar. E não é mais assertivo, né, professor? Exatamente, é bem mais assertivo, perfeito. Então, pessoal, é aquela questão, né? Você precisa preparar as pessoas para isso, não é simplesmente, ó, a partir de agora você toma a decisão aqui, você tem autonomia. Não, não é bem assim, né? Você tem que preparar as pessoas para descentralizar, para que o poder não fique só na mão de um, né? E as pessoas que vão tomar decisão, elas têm que entender qual que é o foco da empresa, como nós já falamos, né? O foco do negócio e o que a empresa espera dessas tomadas de decisões, né? Para que caminho a empresa está indo? Qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão da empresa? O funcionário tem que saber de cabeça isso. Vou fazer um teste com o Márcio. Márcio, qual que é a missão da empresa onde você trabalha? Produzir álcool, energia, com o melhor custo e com rentabilidade. Perfeito, ó. O Márcio já sabe a missão da empresa dele. Então, uma empresa organizada, ela vai promover essa missão para o funcionário. Por quê? Para ele saber qual que é o caminho que ele tem que seguir, para onde ele está indo. Porque quando você não tem uma missão, qualquer caminho serve, né? Esqueci de falar no final, com compromisso socioambiental. Compromisso socioambiental, pensando ainda no meio ambiente. E essa que é a ideia da missão. É englobar o produto da empresa, o cliente da empresa, o ambiente da empresa, né? Porque a empresa sabe, a usina, né, onde o Márcio trabalha, sabe que ela depende do meio ambiente. Então, se ela não cuidar desse meio ambiente, quem vai sofrer problemas vai ser a própria empresa. Então, ela também, ao mesmo tempo que ela, vamos dizer assim, ela depende do meio ambiente, ela tem que cuidar desse meio ambiente também. É óbvio que muitos podem falar, mas tem muita usina aí que polui, que estraga rios, estraga a terra, estraga o ar. Sim, galera, toda empresa, ela promove um problema de meio ambiente, de sustentabilidade. Eu mesmo, quando eu estou trabalhando nas FIO, eu estou ocasionando isso. A partir do momento que eu tomo um café, né, naqueles copinhos descartáveis, a partir do momento que eu estou usando giz na lousa, né, a partir do momento que eu estou trabalhando, jogando um papel fora, rasgando um papel, alguma coisa nesse sentido, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo um problema ambiental. Todos nós fazemos isso diariamente, todo dia, todo momento da hora. Então, o que nós não podemos é ficar de braço cruzado. Nós temos que fazer alguma coisa, cuidar desse meio ambiente também, né? Então, por isso que isso faz parte, pessoal, da missão de uma organização. Por isso que eu preciso conhecer e atender a essa missão, tá? Juntamente com essa questão da descentralização, eu tenho a flexibilidade. Então, para poder tomar essa decisão, né, tomar essa decisão dentro da empresa, é necessário você ter flexibilidade na organização. E quando eu falo flexibilidade, eu estou falando muitas vezes da própria característica do gestor. Tem gestor que é inflexível, ele não aceita opinião, ele não aceita ideias, ele tem medo que você seja melhor que ele. Toma o lugar dele, né? Oi? Medo que toma o lugar dele. Isso daí é uma visão de chefe, não de líder, né? Um líder verdadeiro, ele não se preocupa com isso. Por quê? Ele sabe que você está ali para somar, para multiplicar, né? Em termos de aprendizado, conhecimento. A pessoa que tem medo do outro, ou acha que o outro é um concorrente, é porque ela se sente inferior mesmo. Ou ela é muito fraca. Eu vejo que isso é muito bom quando você tem alguém na empresa que você percebe que é até melhor que você.
faz com que você se prepare mais, né? Que você se preocupe mais. Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando. Então, essa questão de ter pessoas que muitas vezes nos incomoda é até bom, para que você se prepare melhor, né? E existem pessoas, sempre vai existir alguém que sabe menos que você, e sempre vai existir pessoas que sabem mais do que você. Te tira da zona de conforto, né, professor? Exatamente. Isso é bom que faz você acordar. É a mesma coisa. Se não fosse isso no mercado, vocês não estariam aqui estudando hoje, ué. Vocês estariam em casa, estariam aí, sei lá, assistindo um filme, dormindo. Sair não pode, né? Então vocês estariam fazendo alguma coisa que não seria estudar. Então a ideia hoje de aprender é isso mesmo, é a gente melhorar, se qualificar, se preparar, ser alguém, né? Que a gente fala, né? Ser alguém na vida aí, né? Porque as oportunidades existem. O que acontece é que muitas vezes você não está preparado para essa oportunidade. Eu tive hoje ele é diretor-geral da COFCO, chama Luiz Marcelo Espadoto. E a gente, com a convivência, que a gente acaba muito tempo dentro da empresa, você acaba pegando, a pessoa acaba conhecendo a gente pelo nome, né? E lá, geralmente, eles me chamam pelo sobrenome, Maia, né? Aí, encontrei com ele na RH, uma das coisas que ele falou assim, Maia, leva uma coisa para você ver, o bom líder é aquele que sabe escutar. Entra nessa flexibilidade, né, professor? Você precisa ser flexível, né? Saber ouvir. Mesmo que se aquela pessoa estiver falando uma coisa que, às vezes, você acha que não vai ser tão produtiva, você tem que saber escutar. Perfeito. Eu até corrijo aí, é ouvir mesmo, tá? Porque escutar, qual que é o sentido de escutar, né? Às vezes eu expressei errado, é isso aí. Ouvir, perfeito, Márcio. Então, isso daí vocês vão estudar em RH, que são as características da liderança, né? Como que deve ser um líder? Ele tem que ser um bom negociador, né? Tem que saber negociar, e para negociar, ele tem que ter argumento, ele tem que ter informação, tem que ter conhecimento. Porque negociar, todo mundo negocia, né? Muitos vão negociar comigo. Professor, eu perdi a prova porque eu estava trabalhando, a minha namorada ficou grávida e aí não deu para fazer a prova. Beleza, colocou teus argumentos. Será que me convence? Você tem que pensar nisso, né? Para argumentar, para negociar, você tem que ter o local certo. Você não vai falar para mim na frente dos outros. É óbvio, galera. Porque senão, se você falar comigo assim, na frente dos outros, primeiro que eu vou ficar meio, né, para poder responder para você, porque o que eu responder para você vai virar lei para todo mundo. Então, muitas vezes... nem todo mundo é igual, né, professor? Perfeito. Então, para você, que nem, por exemplo, vamos pegar o caso do Márcio, né? O Márcio é um cara que participa, é um cara estudioso, é um cara que não falta. É óbvio que eu posso abrir uma exceção para ele, não é? É óbvio. Agora, aquele aluno que falta, não tá nem aí, não participa... Pessoal, não posso tratar igual, não adianta, né? Não adianta você falar assim, que nem a lei coloca, né? Todos somos iguais perante a lei. Perfeito. Todos somos iguais perante a lei. Só que os iguais são diferentes, cada um tem seu estilo. E aí você vai ter que adotar medidas diferentes. É a mesma coisa, não sei se alguém trabalha em banco, né? Você vai num banco, tem aquela pessoa que geralmente não faz muita transação no banco, quase não utiliza o banco, investe pouco no banco, e depois ele quer pegar lá um financiamento a um juro baixo. É diferente de você pegar aquele cliente que geralmente investe no banco, está sempre ali utilizando o trabalho, as informações. É óbvio que você vai ter um atendimento diferenciado. É óbvio. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente tem um amigo mais próximo, mais íntimo, daquele que você não tem tanto contato. É diferente. Né? Professor, eu uso isso aí também, lá também, até na época de escolha de férias. Aquelas pessoas que te ajudam, aquelas pessoas que são dedicadas, você vai dar preferência para essas pessoas, não para aquele que sempre te enrola alguma coisa. Então, a hora de escolher as férias, o pessoal geralmente quer dezembro, né? Então, geralmente, dezembro, ou a pessoa quer outro mês, a gente negocia com quem ajuda, né? É óbvio, galera. Tem que ter uma compensação para essas pessoas. Agora, você vai trabalhar por igual? Pô, o cara não faz nada, não te ajuda, nem veste a camisa da empresa e vai ter as mesmas mordomias, assim dizendo, entre aspas, né? É óbvio que não. Então, nós temos que ser o quê? Justo. Como que chama? Qual que é a palavra básica aqui? Não é igualdade, é equidade. Então, há uma diferença gritante entre equidade e igualdade. Igualdade é você oferecer as mesmas coisas para todo mundo.
É igual nós estávamos falando aqui agora. Alguém trabalha menos, não veste a camisa da empresa, vai ter as mesmas oportunidades que o outro que trabalha, rala, faz? Não, é óbvio que não. Então, você tem que trabalhar com a equidade. Você tem que ser justo conforme a justiça do outro, conforme as ações do outro, as qualidades do outro. Isso é óbvio. Então, numa empresa, o líder, ele tem que ter um bom argumento em cima disso, e é óbvio que ele vai ter, né? Ó, fulano me ajudou, fulano fez, fulano se adequou, e você não. Então, eu não vou tratar igual. É óbvio. Isso é uma coisa óbvia e justa. Equidade, lembra da palavra. Não é igualdade, é equidade. Então, a partir desse momento que você consegue ter um líder que consegue descentralizar, obviamente você está dando flexibilidade para ele. Agora, essa flexibilidade, né, ela tem um limite, pessoal. Eu não vou tomar decisões qualquer e passando por cima do meu líder, né? Dependendo da decisão, eu vou ter que ter uma autorização, eu vou ter que trocar uma ideia com o meu líder para entender o que ele pensa também e a gente chegar num consenso, para que também eu não venha, né, colocar os pés, as pernas à frente do que eu estou fazendo. Isso dependendo da tomar decisão, tem hierarquia, né, professor? Tem hierarquia. E é isso que nós vamos aprender aqui também, né? Que existe um organograma, né? Quem está acima, quem está no meio. Uma empresa organizada, ela tem esse organograma. E você sabe quem está acima de você, quem está abaixo de você, aonde você está nesse organograma. Isso é muito importante, né? Então, por isso que vocês estão aprendendo gestão, que é para poder administrar com informação. E para administrar, eu preciso dessas informações, eu preciso dessa organização. Perfeito. Pessoal, outra transformação na empresa, né, que nós já falamos muito, que é os baixos custos, né? Diminuir custos. Por quê? Quanto menos custo, mais competitivo vai ser o seu preço. Só que quando eu falo baixar custo, muita gente entende que isso vai promover também a diminuição de qualidade, de jeito maneira. Você vai ter que adequar, né, a diminuição do custo com qualidade. É possível diminuir custo e ainda manter a qualidade? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Acho não, tenho certeza que sim. Por quê? Qual que é a mágica para se diminuir custo e ainda ter qualidade? Professor, que nem lá, a gente acompanhar, eliminar desperdício. O desperdício é um inimigo constante da gente. Você consegue eliminar desperdício e fazer com qualidade e com custo mais baixo. Como que chama a palavra mágica disso que você falou? Alguém sabe? Uma coisa que está faltando muito para brasileiro nessa pandemia. Vamos fazer a forca? Pode ser a forca? Vamos lá, professor. Vamos lá? Vamos fazer a forca. Opa. Deixa eu ver se está certo. Ai, meu Deus, coloquei uma letra. Desculpa. Já viram, né? Eu não cheguei a ver, não. Mas teve gente que viu. Gravou bem a hora, professor. Deus tá vendo. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá, esse daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem a quantidade. Tá aqui, ó. A palavra tá aqui. Vamos lá, qual letra? E. Ah, Alguém já falou E, porque viu que eu coloquei, né? Deixa eu colocar o E primeiro. A Tati foi esperta, ela viu. Tá certa. Tô de olho, né, professor? Mas o mundo é dos espertos, tem que ficar de olho, perfeito. Só tem uma, tá? Alguém falou o quê depois do E? Tem também. Próxima. E conscientização. Alguém falou? Conscientização. Quem que falou? Jennifer. Ô, Jennifer, você é boa nisso, hein, irmã? Pelo amor de Deus, hein? Eu pensei em falar antes, mas eu esperei o senhor fazer isso aí. Tranquilo.
Conscientização, galera. É o que está faltando para muito brasileiro nessa pandemia, né? Não é à toa que os problemas têm aumentado, porque as pessoas não estão se conscientizando. Ontem à noite passou uma reportagem muito boa na Record, né? Onde o Cabrini, aquele repórter, ele visitou as noites paulistanas, né? E muita gente fazendo festas, shows, né? Baladas, sem máscara. Bem, fez a balada, não tá nem aí, né? Em ambiente fechado. Quer dizer, é uma proliferação do vírus, né? E tá faltando isso. E tá faltando também conscientização, muitas vezes, do próprio funcionário dentro da empresa, né? Ele tem que estar consciente do que ele está fazendo, que ele não pode ter desperdício. Ele tem que se colocar no lugar do proprietário da empresa. Ele tem que pensar, se a empresa vai mal, ele também vai ter problema no salário, no emprego, para o cliente. Então, muitas vezes o que falta para muito funcionário é isso, é conscientização. E essa conscientização está aqui, ó. Eu não posso, eu tenho que evitar o desperdício, né? Eu tenho que evitar com que a empresa gaste. É aquela coisa simples, né? Você saiu do seu quarto, o que você tem que fazer? Apaga a luz. É o mínimo, né? Professor, lá a gente fez, até a gente teve um treinamento esses dias atrás agora com um diagnóstico avançado para as colhedoras, né? Então, a gente está fechando um quadro legal, né? O pessoal ficou bem contente com o treinamento. Mas uma das coisas que a gente deixa bem claro para eles, se eles conseguirem usar, vem em retorno para eles. Esses treinamentos são pagos. Mas a gente tem muita ainda, que você falando, conscientização, professor, copinho pro chão, pessoas não cuidam bem do IPI, o desperdício é grande, entendeu? Eu até mostrei para eles o custo meu com o IPI, dobrou desse ano para o ano passado com menos pessoas. Perfeito, é isso mesmo, Márcio. A gente vê na prática isso, né? Essa falta de conscientização. Ué, é simples, né? É só você ir na beira de um rio, na beira de uma praia, né? O quanto que as pessoas são porcas, né? Sujas, mesmo. Não estão preocupados nem aí. Já que a gente falou de meio ambiente, né? Também antes, você vai assim, dá até vergonha, né? O final de um dia de sol no rio, aí vocês têm a prainha aí em Pereira Barreto, tem as praias, né? De água salgada, que a gente percebe direto e reto falando sobre isso, né? E as pessoas não aprendem. Você vai na rua, né? Você vê na rua a sujeira que é, né? Diferente de uma cultura igual ao Japão, por exemplo. Lá no Japão, inclusive, cinza de cigarro eles não podem jogar na rua, né? Aqui a gente joga cinza, bituca, carvão, tudo, tá nem aí. Lá não, eles têm uma cultura, até a cinza não pode. E lá é multado mesmo, lá tem uma fiscalização, né? Só que as pessoas têm, a maioria tem consciência disso daí, né? Grande parte dos japoneses. É uma cultura diferente. É igual o Márcio estava colocando aqui, né? Nós temos essa questão do Kaizen, melhoria contínua, né? Benchmark, brainstorming. São muitos programas que vieram da onde? Do Japão, né? E por que o Japão desenvolveu isso? Por que o Japão tem essa cultura? Alguém sabe? Não? Professor, a gente vê falar lá, isso aí começou... eles falam que isso aí começou depois da Segunda Guerra Mundial, né? Passaram fome, um país pequeno, né? Com a população alta, né? Então, se eles não conseguirem economizar e fazer uma produtividade, não sobrevive, né, professor? E hoje é uma das potências, né? Perfeito. O que você colocou, Márcio, eu vou só acrescentar algo mais. Mas o que você falou é isso mesmo, né? É um país que depois da Segunda Guerra Mundial foi destruído, né? Vocês lembram daquela bomba em Nagasaki, né? Hiroshima, que destruiu praticamente ali, as pessoas morreram, muitas pessoas morreram, né? Destruiu praticamente o país, que era um país pequeno, como o Márcio falou, né? E as pessoas precisavam o quê? Não podia ficar ali esperando, né, alguém fazer algo por eles. Eles tinham que se virar. Então, eles tiveram que se unir. E uma outra questão que eu acrescento, naquela época da Segunda Guerra Mundial, qual país era e é a grande potência? Estados Unidos? Estados Unidos. Como que o Japão conseguiria, né, concorrer com os Estados Unidos se eles não fizessem nada? Então, o Japão acordou. Peraí, nós somos pequenos, nós estamos destruídos,
nós aprendemos muita coisa com isso, né? E nós precisamos ser competitivos. Naquela época, é como se você comparasse a China ainda hoje está melhorando, né, em termos de produto. Mas pega a China há uns 5 anos atrás, né? Era o Japão naquele tempo. Os produtos japoneses eram vistos como de qualidade inferior, produtos ruins, né? Como muitos produtos chineses eram vistos e alguns ainda são vistos, né, como ruim. Mas essa imagem da China está mudando muito, né? Você pode pegar aí essas marcas de automóveis chineses, né? A Jack Motors, nós tem a Chery, né? Que estão, assim, chegando com tudo mesmo, com produtos bons, né? No mercado. Celular, Xiaomi, né, professor? A Xiaomi, perfeito. Tem um celular também. Então, eu estava até esquecendo disso, né? Então, são empresas que estão se destacando no mercado, né? E se você for analisar, né, que nem o Márcio falou da Xiaomi, mas qualquer produto hoje, seja um Motorola, que no meu caso é Motorola, seja um Samsung, você tem produtos chineses, né? Você compra esse computador meu que é da Dell, ele tem produtos chineses, então tudo, os chineses estão dominando praticamente o mercado, inclusive com a vacina, né? Nós temos aí a vacina chinesa também. E até o vírus, né? Da onde que ele veio, né? Não vou falar, mas todo mundo sabe. Então, os chineses estão aí, pro lado positivo ou lado negativo, né? Os caras estão tomando conta aí do mercado. Então, pessoal, o Japão era visto da mesma maneira. E olha como que ele é visto hoje, né? Com qualidade. Você pega produtos como Toyota, né? Você pega Sony, né? Você pega Nissan, Honda, tudo marca japonesa. Então, que se destacaram, né? Que tem sinônimo do quê? De qualidade. Então, por isso que muitas ideias, né, da qualidade, brainstorming, co-makership, Kaizen, 5S, ISO 9000, né? Que para nós é ISO 9000. Lean, né, professor? Também o Six Sigma. Tudo isso daí veio da onde? Uma cultura japonesa. Por quê? Eles tinham que investir num diferencial. E na época, em 1945, o diferencial, que hoje não é mais diferencial, mas na época era a qualidade. A qualidade antigamente era um diferencial, hoje é obrigação. Toda empresa tem que ter. A empresa que não tem qualidade, ela não fica no mercado. Não, é impossível você ficar no mercado sem qualidade hoje, porque se uma não oferece, a concorrente vai oferecer. Não sobrevive, né, professor? De jeito maneira. Não tem vida para quem não tem. E é por isso que os chineses estão mudando, né? Eles acordaram que o mercado não aceita qualquer coisa, né? Esse Xing Ling aí, acabou. Então, os chineses estão acordando aí para a realidade do consumidor, que, como eu falei para vocês, está mais exigente. Ele quer mais credibilidade, ele quer mais segurança. Ao mesmo tempo, ele quer um produto bonito, um design arrojado, um design legal. Então, as empresas estão fazendo isso. Quem muito desenvolveu isso foram os coreanos, né? Os coreanos entenderam isso e começou a trazer produtos nessa naipe, né? De bons e com um design legal. Vocês podem pegar... Traduzindo o que o cliente quer, professor. Traduzindo o que o cliente quer, perfeito. Não é à toa que a Hyundai e a Kia, eles estiveram no Brasil uma época e depois foram embora. E voltaram. Voltaram quando? Quando descobriram o que o brasileiro queria, né? O que o consumidor brasileiro queria. Então eles vieram, trouxeram produtos aí que não pegou no mercado e foram embora. Quando eles estavam mais preparados, eles voltaram. E vocês veem hoje, Hyundai, Kia, domina, né, aqui o país, vendem muito produtos aqui. E vocês podem perceber que são produtos bons, né, e que tem um design legal. Embora alguns hoje são meio duvidosos, mas eles procuram desenvolver produtos dessa maneira. Então, pessoal, é uma questão de mudança, temos que mudar. Então, é possível qualidade com baixo custo? Desde que haja, como eu falei, uma conscientização dos funcionários das empresas, investir em matéria-prima de qualidade. E uma coisa importante, para conseguir isso, você tem que ter a parceria do fornecedor. Você nunca, pessoal, não existe essa ideia de trabalhar sozinho. Você sempre vai precisar do outro. Não adianta você se isolar, né? Eu não preciso de fornecedor, eu não preciso de outra pessoa, né? Eu sou o bom, eu sou o top. Para com isso, não existe, tá? Nós sempre vamos precisar do outro. Então, o teu fornecedor ele tem que ser visto como um parceiro. E a partir do momento que você tem uma boa negociação com ele, uma boa parceria com ele,
você vai conseguir uma matéria-prima de melhor qualidade a um custo mais baixo, tá? Então, isso também é uma das questões aqui. Ficou claro? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Tranquilo? E por fim, perfeito. E por fim, aquilo que eu acabei de complementar. O trabalho é colaborativo, né? Como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Precisamos um do outro. É a mesma Parceria, forma. né? Parceria. Eu sei muita coisa? Sei. Vocês sabem? Lógico que sabem. Por isso que essa troca de informações aqui me ajuda e ajuda vocês. Então nós temos que ter. Já imaginou só eu falando. Eu vou me cansar, vocês vão se cansar. Então essa troca de informação é importante, né? Eu não sou melhor que vocês não são melhor que eu. A gente faz aqui uma troca de informações. Pode ser que eu tenha mais tempo acadêmico, estudei, porque eu já tenho, né, uma formação, mas isso não quer dizer que eu sei mais que vocês, né? Quer dizer que eu passei por alguns passos que vocês ainda vão passar, né? Mas isso não quer dizer que vocês não saibam mais do que eu também, em alguns aspectos, e assim sucessivamente. Então, essa troca é muito importante. Então, o trabalho colaborativo, ele ocorre hoje nas organizações, as empresas incentivam, né? Porque você sai daquela questão do time, da equipe, e vai para a área do time. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Qual a diferença de equipe com time? E as empresas querem time, não equipe mais. Equipe é coisa do passado. Qual que é a diferença? Um pensa diferente do outro, né, professor? E você consegue um resultado melhor, né? Perfeito. No time, você tem pessoas que pensam diferentes uma da outra. Na equipe, geralmente você tem pessoas que pensam iguais, né? Isso é uma equipe. Segundo o professor Chiavenato, a equipe são pessoas que geralmente pensam iguais, ou seja, é a panelinha. E as empresas não querem panelinha, porque senão você não muda, você não faz nada diferente. Cada um concorda com o outro, aí não tem graça, né? Então, no time, você vai ter pessoas que agem, pensam diferente. E Cria, inova, né, professor? Perfeito, inova, traz inovações, traz ideias diferentes, que é o que a empresa quer, né? Agora, para dar certo, vai depender do papel do líder. O líder precisa saber trabalhar dessa maneira, com opiniões diferentes, com ideias diferentes, para evitar conflitos. Embora o conflito é bom, desde que haja respeito. Então, pode ter conflito? Pode. Pode ter confronto, né, professor? Exatamente, não pode ter um confronto, porque isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do time, né? Por isso que o líder vai ter que saber trabalhar esses conflitos. Então, conflito é bom? Lógico que é. Tem que ter conflito, porque há opiniões diferentes. O que não pode é que esse conflito vá além, né, do respeito. Então, você tem que respeitar a opinião do outro, por mais que ela esteja errada, né? É como até o Márcio falou. Pô, nós temos que ouvir o outro. Ele pode ter uma ideia boba, uma ideia que tem nada a ver. E daí? O que é bobo para você pode ser para mim o ápice, né? Esses tempos eu vi uma postagem na internet, no Facebook, que eu achei o máximo. Aí teve um amigo meu que falou, nossa, que besteira aquilo ali, né? Mas era a visão dele. Aí eu conversei com ele e falei, olha, a minha visão é essa. Aí ele falou, pô, é verdade, você olhou para um outro cenário. Se for para esse lado, é diferente. Aí vê, né? Às vezes acontece com lá também, meu professor. No dia a dia também. Às vezes você acha que é uma coisa besta, mas você vê para o outro lado, vem com a pessoa, enxerga de outro jeito e muda tudo aquilo que você estava pensando. Exatamente. Então. E lá, professor, hoje a gente iniciou um treinamento lá com o pessoal da Excelência. A gente fala MMC, Multiplicador de Melhoria Contínua. Então, a gente pegou o pessoal da base mesmo, que sabe bastante ideia boas dele, sabe? Então, a gente aí linka com a matriz e vê o que a gente consegue eliminar de desperdício, de melhoria, e isso aí vira, como se diz assim, uma integração de Kid Pereira com a matriz de Jabuticabal. Muito legal isso daí. É o que tem que ser feito. É o trabalho colaborativo que eu estou falando agora, né? Você vê, a matriz está lá em Jabuticabal, vocês estão aqui em Pereira e estão trocando ideias e informações. Vocês estão fazendo o que nós chamamos... Qual que é o termo técnico para isso daí? Essa troca de ideias, você sabe? Não entendi, professor. Como que chama esse programa, né? Em que vocês trocam ideias, trocam informações, né? Vão cada um contribuindo com alguma informação ou ideia. Alguém sabe o nome? Ou você, o Márcio, ou alguém da sala? Como que chama essa técnica?
Muitos chamam na palavra aportuguesada tempestade de ideias. E a palavra técnica? A gente viu isso aí no Kaizen, a tempestade de ideias fez ir levantando os problemas e tratar, né, na causa raiz. Colocar as soluções. É causa e efeito, né, que a gente fala também, né? Você vê a causa, qual que é o efeito daquilo? E procurar soluções, né? Nós chamamos de forma aportuguesada de tempestade de ideias. A palavra técnica que muitas pessoas falam é o brainstorming, né? Chuva de ideias, chuva de pensamentos. Brainstorming, tá? Vocês vão ouvir falar muito disso, dessas palavras técnicas, né? Brainstorming ou tempestade de ideias. Então, esse é o trabalho colaborativo. E hoje, com a internet, isso facilitou muito, né? Com a troca de dados, informações, ouvir o cliente, como a gente falou, né? Ouvir o funcionário. Muitas vezes nem precisa de consultoria. Você ouvindo o funcionário, ouvindo o cliente e se preocupando para traduzir o que ele está falando, rapaz, nem precisa de consultoria. A própria empresa pode lidar com isso. Mas, muitas vezes, é mais cômodo você contratar uma consultoria. Galera... E a gente vendo isso aí também, professor, às vezes pensa, se eu ouvir o cliente, não é no comércio. Lá, para quem eu presto meu serviço, é meu cliente. Exatamente. Nós temos o cliente interno e o cliente externo, né? Aquele cliente que está lá fora, para quem compra de você. Isso. É o cliente, que nós falamos, o verdadeiro cliente que o pessoal fala. E nós temos o interno, que é para quem você trabalha junto, muitas vezes depende do trabalho, né? É o seu cliente interno. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a ideia tem que ser vendida primeiro para o cliente interno, que é o colaborador. Ele tem que entender para poder o quê? Vender também a sua imagem, da sua empresa, o seu produto. Porque se ele não comprar a ideia, muito menos o cliente externo. E esse trabalho colaborativo, senhor, lá se encaixa bem, que nem, igual o senhor falou, envolver o cliente. Na maioria das decisões que a gente toma, vamos supor, vou ter que melhorar o implemento. Quem vem junto é o operador, que lá no campo ele vê a dificuldade que ele tem e ele traz as ideias, entendeu? Então, geralmente, é a colaboração entre a manutenção e a operação. Perfeito, tá vendo? Ó? E se você der oportunidade para esse colaborador expor os seus problemas, e muitas vezes até a solução, né, você consegue com ele, porque ele está ali, ele está sentindo o problema. E muitas vezes ele mesmo tem a solução. É que talvez... pode falar. É o que a gente vê lá. Às vezes ele não tem aquele olhar assim, técnico, né? Mas ele sabe o que tem que melhorar. Às vezes ele não sabe como faz, tecnicamente. Mas ele sabe o que tem que fazer. Entendeu? Vamos supor, numa cubideira de cana que você planta. Ele sabe onde tem que esparramar. Ele não sabe como que faz tecnicamente, mas ele sabe onde tem que atacar, entendeu? Então, a gente coloca o pessoal em sala... Vem a operação, a manutenção, e dali, geralmente, as ideias saem mais da operação do que da própria manutenção. Uhum. É aquela questão que eu falei. Muitas vezes o colaborador sabe, ele pode ter uma dificuldade em expor, e aí é onde vem o papel da empresa de traduzir, né? Então, nem sempre o colaborador, o cliente sabe como fazer o quê, mas ele tem uma ideia. E aí vem o papel da empresa de traduzir isso daqui numa linguagem técnica, né? De transformar isso em realidade. Perfeito, Márcio. Muito bom. Galera, termino aqui essa parte. Alguma pergunta, dúvida ou crítica antes que eu passe um vídeo? Tranquilo? Ô, professor. Oi. Como funciona essa transformação global nas startups? Nas startups? Muito bom. Olha só, as startups, elas surgem, né, com uma ideia inovadora, né? Com uma ideia... muitas vezes assim, fora da realidade. E as startups, elas estão em grande propensão, porque tem muita empresa que quer investir em novas ideias, em algo diferente, inovador. Então, as startups, elas passam a ter, dentro desse mercado global, um desenvolvimento, um crescimento, até porque há investimento voltado só para as startups. Vocês vão ver muito isso, principalmente nas aulas de gestão, né, que vamos estar falando sobre os tipos de empresas, formas de organização. Então, as startups, elas estão com o pé à frente com novas ideias. Então, não é à toa que tem muita startup aí que está ganhando dinheiro à beça. Mas por quê? Porque quem desenvolveu aquela startup trouxe uma ideia inovadora.
algo que ninguém enxergava no mercado, né, passa a enxergar. E como nós falamos hoje, nós vivemos um mundo globalizado de informação, de inovação, né, de critérios que faz com que a empresa, de um dia para a noite, ela se torne a número 1. Ela se torne conhecida. Professor, tem um diretor nosso que saiu da empresa e ele investiu numa empresa chamada Geocom, é negócio de tecnologia com droner. E veio um consultor essa semana aqui agora, que trabalha com nós, ele falou que foi vendido. Uma multinacional veio e o que ofertou não teve nem como não negociar. Porque já é referenciamento, né? Antigamente a gente tinha que entrar no meio da cana para ver qual que é as falhas que tinha, qual a praga que tinha. Agora faz tudo com um drone. Você vê? São ideias inovadoras. E essas ideias é para quê? Qual que é a intenção dessas ideias? Quebrar paradigmas. Exatamente. Você quebra paradigma. Você tem um outro olhar, né? Vamos pegar um exemplo? Até antes do surgimento do WhatsApp, como que a gente se comunicava? Hein? Como que a gente... telefone? Orkut. Orkut são redes sociais, né? Que a gente usava. Mas a gente usava muito o telefone, né? Você precisava de alguma coisa, você tinha que ligar, né? Você tinha que conversar com a pessoa e tal. Com o WhatsApp, é uma quebra de paradigma. E o WhatsApp, ele vem de uma ideia do quê? De uma startup. Que aí o Facebook foi lá e comprou, porque o Facebook não é bobo, né? Foi lá e comprou, e como o Márcio falou, foi uma proposta irrecusável. Então, venderam o WhatsApp para o Facebook. Então, antigamente, era uma forma diferente de você comunicar. Você tinha que ligar para a pessoa. Quem que liga hoje? Meu telefone, se ele tocar uma vez por dia, muito. Antigamente, ele tocava... Tudo mensagem. É tudo mensagem. Você só vai ligar em último caso, né? Ou numa urgência urgentíssima. Só claro, né, professor? Oi? Hoje em dia, se Só ligar, claro, ou é gente. da cadeia ou é cobrança. Exatamente. Quem mais falou aí antes? Só liga claro o dia inteiro. Só liga... Claro, exatamente. A Clara, a TIM, né? A Vivo. Que dá trabalho, hein? Dá trabalho. Mas hoje em dia, com essas tecnologias, já com esses novos... que nem no meu caso aqui, o Android, né? Ele já passa para mim se é um spam, então eu nem atendo. Quando eu vejo que é spam, eu falo, deixa para lá que isso aqui não interessa, né? E outra, se alguém quer falar com você, se você não atender, ela até manda mensagem. Se não mandar, é porque alguma coisa está errada. Então, muitas vezes, que nem agora, eu estou dando aula, já me ligaram os dois aqui. Eu deixo aqui e depois eu vejo se a pessoa mandou mensagem, beleza. Se não mandou, infelizmente, eu não vou voltar. Hoje eu vi uma frase de um consultor lá, um japonês, e justamente eu vi um vídeo dele hoje, a respeito de Kaizen, né? Aí ele falando que a Toyota, na época, veio um francês que ajudou a GM, que a GM estava falida na época, a respeito do que a Toyota tinha feito, que virou o Lean depois, foi através desse pessoal que veio na Toyota, né? Aí o francês falou assim, vocês estão tratando os clientes como um rei, né? Você está falando que o cliente é como um rei. Aí um dos consultores da Toyota falou, não é como um rei, não, é como um deus. Porque, entendeu? E é o que ele fala, né? O cliente tem que se sentir satisfeito com aquilo que você está entregando para ele. Senão, nunca mais ele vai querer fazer nada com você. E vai de contramedida, né, professor? Não é só dentro do comércio, como eu falei, dentro da corporação também. As pessoas que se não sentir satisfeitas com você, elas acabam te queimando dentro da empresa. E o pior não é só te queimar dentro da empresa, é te queimar fora da empresa, né? Que aí a imagem fica deteriorada. Quando uma pessoa não gosta mesmo, cara, a gente sabe que para falar bem, a gente fala para 1 ou 2. Para falar mal, a gente fala para 10. Aí ele comentou depois, eu queria que um desses consultores da Claro, da Oi, da Vivo, escutasse o cliente. Mas eu queria que ele ligasse só no 0800 deles para ver se eles conseguiam para melhorar essa parte E é verdade, né? A parte de telefonia nossa deixa muito a desejar, né? Parte de comunicação deixa muito a desejar. E de quem que é a culpa? Nossa, né? Nossa, a verdade é essa. O brasileiro, ele é muito acomodado, né? Ele não busca os seus direitos, ele não briga pelos seus direitos, né? Ele vai aceitando tudo.
E aí é o que dá problema, né, pessoal? A gente percebeu algumas mudanças aí há pouco tempo, né? Que o brasileiro começou a acordar para algumas questões, se interagir mais, para uma questão econômica, política, mas ainda é pouco. O Brasil tem que se interar muito mais. O brasileiro é muito medroso, né? Fala amém para tudo, e não é bem assim, né? Tem coisas que a gente tem que discordar. Não é à toa que o Japão chegou no que chegou, né, pela população, e também os Estados Unidos não chegou pela nação em si, pelas pessoas acordarem ali. Então nós precisamos acordar um pouco, ser mais exigente, analisar aquilo que colocam para a gente, que eu falei, muitas vezes pode ser uma fake news, cuidado com a fonte que você está pegando informação. Pode ser uma fonte errada. Nunca aceita a primeira fonte de informação. Pesquise, verifique. É isso mesmo? Tá correto? Né? As pessoas têm uma coisa assim, chegou uma informação, já começa a disparar, a falar, e muitas vezes é uma fake news. Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações erradas que existem, né? E tomar posição, né? As pessoas são medrosas, têm medo de falar o que pensam, sabe? Então tem que tomar uma posição. Isso falta muito no nosso mercado aqui. E a partir do momento que você consegue vender uma imagem positiva para o seu cliente interno, obviamente ele vai vender para o seu cliente externo. Então nós temos que convencer esse cliente, porque ele é teu patrão. É igual o Márcio falou, ele não é um rei, ele é praticamente um deus, entre aspas, né? Porque é ele que paga teu salário, pessoal. Eu preciso manter meu cliente. Eu tenho que manter. Tanto conquistar novos clientes, como também manter. Não é só conquistar. Tem empresa que só se preocupa em conquistar o cliente. Não está preocupado em manter o cliente. E a ideia é que você mantenha também o cliente. São duas coisas. Trabalhar uma pré-venda, uma venda e uma pós-venda que vocês vão aprender aí durante o curso. Tudo bem? Alguma dúvida mais onde eu passar o vídeo? Tranquilo? Não, professor. Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo, professor. Eu vou passar aqui, caso algum problema de áudio, imagem, não estiver ouvindo alguma coisa, vocês me avisam, tá? É rapidinho aqui.
Bem, pessoal, então esse vídeo aí foi para fechar essa parte, né? Para vocês verem quantas transformações estão ocorrendo, principalmente na área tecnológica, e o que isso tem impactado na vida das pessoas, né? Estarem aí 100% do tempo interligadas aí ao computador, à internet, e tendo uma interação ao mesmo tempo. Alguma pergunta, dúvida, crítica? Não, professor. Tranquilo? Então, beleza, fechamos essa parte, tá? Deixa eu parar aqui de gravar para fazer, então, a chamada. E a aula que vem a gente dá continuidade, então, à matéria, beleza?